Bom, pessoal, hoje a gente vai trabalhar um assunto que é, assim, um assunto intermediário, né? Ele não está nem na potência e nem no nosso próximo tema ainda, tá? Na verdade, a gente está caminhando para o próximo tema. Aqui já tem aqui uma pitada dele, que é o logaritmo, só que eu vou explicar para vocês aí durante a nossa aula, beleza? Então vamos lá. Bom, vamos pegar o que a gente já viu ainda, né? O que a gente já conhece, já trabalha e já consegue tirar de letra, acredito. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Eu tenho as funções exponenciais, né? A gente já trabalhou com isso na última aula. A gente já viu que as funções exponenciais elas são baseadas na potência, que essa potência não é uma potência recente, né? A gente já conhece ela desde lá do ensino fundamental. A gente já usou ela para tanta coisa, né? E a gente está usando agora na matéria das funções. Por que ela é útil? Porque a potência ainda vai continuar aparecendo na nossa matéria, tá? Então, por isso que ainda é uma matéria intermediária. A gente não chegou na próxima matéria. Estou caminhando para lá, a gente está caminhando junto para lá, né? Bom, o que a gente sabe dessa função exponencial? Também que o x é o expoente, o x é o cara que vai entrar na conta e vai fazer a coisa acontecer, ok? Guarda essas informações porque elas vão ser úteis aqui para frente, beleza? Vamos lá. Bom, vamos separar então, para ficar mais fácil, inclusive, o que é decomposição, que eu também vou explicar, e o que é logaritmo, que é essa novidade aí, acredito que ninguém ouviu falar. É uma matéria praticamente nova, a gente não passa nem perto disso no ensino fundamental, é praticamente exclusivo, né, para quem está no ensino médio, ok? Vamos lá. A decomposição primeiro. A decomposição a gente entende, às vezes, muito para o lado da química, da física, da biologia, né? Que é quando algo entra em decomposição, algo começa a se desmontar, algo começa a se desfazer, né? E na matemática o raciocínio também é parecido. O que a gente vai fazer? A gente vai desmontar uma potência, a gente vai pegar uma potência e vai fazer ela se desmontar. Né? E para quê? Eu vou fazer essa potência se quebrar em pedaços e aí eu vou descobrir qual é a base que deu a origem para aquela potência e também qual é o expoente. Então a decomposição de potência é uma coisa muito importante, ela vai ajudar a gente a entender muita coisa sobre a potência, tá? Sem falar que vai ser um belo de um treino para você saber montar e desmontar uma potência, saber fazer ela de frente para trás, de trás para frente, de tudo quanto é jeito. Vai ser muito bom isso. Bom, então a decomposição é isso, é você desmontar uma potência, você vai pegando a potência e fazendo ela te mostrar qual é a base e qual é o expoente. A gente vai ver isso. Já o logaritmo, o logaritmo tem uns detalhes ali parecidos, tá? Mas o que o logaritmo ele vai querer? Ele vai procurar o expoente. Então, ó, é parecido, mas não é igual, certo? A decomposição ela vai te mostrar a base e o expoente, e o logaritmo vai te mostrar só o expoente, né? Por que ele vai me mostrar só o expoente? Eu já vou falar. Calma aí que eu já vou falar. Tá aí a base? Calma que eu já vou falar. Então vamos lá, vamos pegar a decomposição, que ela é mais ampla, né? Ela fala de mais coisas aí. Entendendo a decomposição, logaritmo já era, logaritmo vai ser muito fácil. Então vamos lá. A decomposição, galera, ela usa os números primos, tá? Os números primos, coloquei aqui o comecinho da conversa, que é o básico aqui para a gente poder fazer, é o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, depois vem o 17, depois vem o 19, mas aí é uma galera que a gente não vai precisar agora, tá? O que é número primo? É o número que está na tabuada do 1. Então você vai achar esse cara lá na tabuada do 1. E depois você só vai achar esse cara de novo na tabuada dele mesmo. Então o 2 só aparece na tabuada do 1 e na tabuada do 2. Depois disso sumiu, não aparece mais. O 3 só na tabuada do 1, na tabuada do 3. E aí já desapareceu. Okay? Então acho que já deu para entender, né? O número primo é um cara que está na tabuada do 1 e depois só vai aparecer na tabuada dele mesmo. Depois ele não aparece nunca mais na matemática, beleza? Então vamos lá. Essa galera que vai ajudar a gente, né? Por quê? Porque o nosso número, a nossa potência vai aparecer, tá? Eu não sei como que ela vai ser decomposta, né? Eu não sei como que eu vou quebrar ela, desmanchar ela, e são esses caras que vão fazer o serviço com a gente, tá? Então vamos precisar deles bastante. E aí, como eu falei, eles vão desmontar a nossa potência, fazendo aparecer a base e fazendo aparecer o expoente, tá? Então, ó, vamos pegar esse exemplo simples. 25, tá? Como é que eu vou fazer o 25? Bom, passa uma barra aqui, faz um risco aqui. Você pode até falar, nossa, isso tem cara de MMC, aquele esquema de fração, tem a ver?
mais ou menos. Não é igual, mas vai facilitar a sua vida. Se você lembrar de MMC, também vai facilitar um pouquinho. Se você não lembrar, fica tranquilo, tá? Não vai ter nada demais. O 25, ele vai ser dividido. E aí eu tenho que ver quem consegue dividir esse cara. Quem consegue quebrar ele. Sempre começa do menor, tá? Você vai pensar o 2, né? O 2, tem 25 na tabuada do 2? Acho que não, porque o 25 ele é ímpar. Na tabuada do 2 só tem gente par, né? O 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, é só a galera par. Então o 25 não tem cara de que tá lá não. Então esquece o 2, vai pro próximo. 3. Tem 25 na tabuada do 3? Sei, vamos ver. Tem o 3, tem o 9, tem o 12, tem o 15, tem o 18, tem o 21, tem o 24 e depois tem o 27. Não tem 25, né? No 25 não rola. E o 5, ó, o 2 não foi, o 3 não foi e o 5. O 5 talvez, né? 5, 10, 15, 20? 25. Então o 25 está na tabuada do 5. E aí, o que a gente vai fazer? Vai pegar esse número e vai colocar ele aqui, ó, do outro lado da linha, né? Então, de um lado vai ficar o nosso número, que vai ser a nossa potência, né? Que vai ser decomposta, ela vai ser quebrada em pedacinhos. E do outro lado vai ficar o número primo. Esse número primo é o cara que vai ajudar a gente a entender como aparece a base e como aparece o expoente, tá? Vamos lá. Então, ó, 25 dividido por 5. Também tem esse detalhe, é sempre divisão. 25 dividido por 5. Quantas vezes o 5 cabe no 25? Beleza? Então, o 5 cabe 5 vezes no 25. É só você fazer o teste, né? 5 vezes 5, 25, ó, certinho. E o 5? Agora tá fácil, né? O 5 só pode ser o 5. Lembra que eu falei de número primo. Ele só aparece na tabuada do 1 e na tabuada dele. Então o 5 tá na tabuada do 5, com certeza. Então vou colocar o 5 de novo. Vai ficar 5 dividido por 5. Que agora também é fácil, né? 5 dividido por 5 dá 1. Né? Tranquilo, 1 vezes 5 dá 5. Fechou. Quando você chega no 1, a conta para. Você não vai dividir ninguém mais, porque não dá para quebrar. O 1 é o limite, beleza? E aí, a gente vai fazer um risquinho aqui. Separou, né? O que vai vir agora do que a gente já fez. E vamos ver. O que eu usei para quebrar o meu número? Eu usei o número 5. Beleza, você usou o número 5. Tá, então você já sabe a base. A base é 5. Você precisa do 5 para quebrar esse cara aqui, né? Então a base é 5. Já temos a base. Mas esse 5 apareceu quantas vezes? O 5 apareceu 2 vezes. Então você também já tem o expoente. Olha só, o 5 repetiu e o 5 repetiu 2 vezes. Como eu escrevo isso na forma de potência, eu escrevo 5 ao quadrado. E aí o que eu percebo? Que o 25 é o 5 ao quadrado. Ok? Olha como é que a decomposição faz o número aparecer, né? Você vai tentando entender, e aí de repente apareceu. Vamos ver o próximo aqui, ó, 64. O 64 é um número par, né? Termina com 4. Então, se ele é um número par, vou colocar o risco aqui. Se ele é um número par, a gente já consegue entender que ele vai aparecer na tabuada do 2. Foi a primeira coisinha que eu falei, né? O 64 ou qualquer outro número par tá na tabuada do 2, com certeza. Então vamos colocar um 2 aqui. A gente já vai saber, tem certeza que dá certo, né? Dividir por 2 é fazer a metade. Então você pensa na metade, tá? Metade do 64, 32. O 32 é par, olha lá. Então dá para fazer mais uma vez por 2, né? Metade do 32. No começo talvez vai ficar meio complicado você ir pensando na metade, mas você vai pegando o jeito e além disso o número vai diminuir, vai ficar super fácil. 16. Metade do 32 é 16. 16 é par, dá por 2. Olha como é que você já vai pegando algumas dicas, né? É par, então ele dá por 2. Metade do 16, e também vai ficando mais simples, ó. Metade do 16 é 8. Peraí, o 8 é par, dá por 2. Metade do 8 é o 4. O 4 é par, dá por 2. Metade do 4 é o 2. Olha só, chegou no 2, tá bem nos finalmente. O 2 é par, é óbvio que ele tem que estar na tábua do 2. E a metade do 2 é 1. Ó, chegou no 1. Acabou, né? Olha quanto número 2 que apareceu, certo? E agora a gente vai ver o que acontece. O que apareceu? Dá para ver bem fácil, né? O número 2. O 2, então, é a base.
quantas vezes ele apareceu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o número 2 apareceu 6 vezes. Então, eu tenho 2 elevado à sexta. Olha só. 5 elevado ao quadrado ali no canto, que é o 25. 2 elevado à sexta aqui é o 64. Isso é uma decomposição. Então, a gente pega o número primo, quebra a potência, desmonta a potência, terminou de desmontar a potência, chegou no número 1, fechou. Você já sabe quem é a base, quem é o expoente. Ok? É bem simples. Talvez isso é difícil no começo, mas é a prática, né? Vocês vão fazer o exercício, vocês vão ver, às vezes a primeira vai ficar mais complicada, talvez, mas aí a segunda já está um pouco mais tranquila, a terceira você já está já mais sossegado, e aí já foi, tá fácil, tá bom? Vamos para o logaritmo para fechar então, né? Logaritmo. O logaritmo, como eu falei, ele vai pegar o gancho ali da decomposição, tá? Ele vai descobrir o expoente da potência, né? E aí você vai perguntar, mas peraí, como é que eu vou saber o expoente se o cara... Cadê a base? Não tinha que ter uma base aqui no meio dessa conversa? Vai ter a base, tá? Ele usa a decomposição, olha aí, por isso que eu falei que vai ficar bem fácil agora. Se você já entendeu a decomposição, o logaritmo vai para uma beleza. Então vamos ver. Ele usa essa regrinha, e aí que está a história, tá? O logaritmo, ele usa essa estrutura para te mostrar o que ele quer. Então é importante você entender também essa estrutura, tá? Eu coloquei algumas letrinhas aqui, a gente vai ver no exemplo que vai virar, tudo isso vai virar número, tá? Eu só vou colocar as letrinhas para te mostrar o que é cada item, tá legal? Bom, esse Bzinho que está ali embaixo é a base, olha lá a base. Então, o que acontece? A conta já vai te falar qual é a base. Olha como é que ela vai ser muito mais fácil. Você nem vai ter que ficar pensando, puxa, que número que eu vou usar para fazer esse esquema? Não, ele já vai te dar. Então, ele já vai te mostrar qual é a base que você vai usar, tá? Muito mais fácil do que a decomposição, né? Claro que você vai usar a decomposição, mas você já vai fazer sabendo que número que vai ter que usar, tá? Que número que vai ter que colocar para fazer a decomposição. Esse número não precisa ser primo, tá? Se ele colocar ali o número que não tem nada a ver com primo, não tem problema. Você faz a decomposição usando ele, que a coisa vai para frente, tá? Então, ele vai te dar a base. Esse número que vai ficar ali na frente, que aqui está usando a letra A, vai ser a potência. Então, olha só, você já tem a potência e você já tem a base. Você só precisa pegar a potência e fazer a decomposição com a base que ele te deu. Ele já te deu a faca e o queijo na mão, é só você fazer ali o teu lanchinho, né? E o que é esse C aqui no final? Esse C é o resultado. Então, depois que você fizer a decomposição desses dois aqui, você vai achar esse cara, né? Esse cara é o expoente. É ele que o logaritmo está procurando, tá? Então, o logaritmo, ele procura o expoente. Depois que você fizer a decomposição usando esses dois, você vai mostrar para a gente o expoente. Então, vamos ver. Coloquei aqui os exemplos, né? Bom, primeiro o log, ó, presta atenção na leitura, hein? É o log ou logaritmo, você pode falar dos dois jeitos, tanto faz, tá? Vou falar dos dois jeitos só para você entender, tá? Log de 32 na base 2, tá? Ou logaritmo de 32 na base 2. O que eu estou te falando com isso? Que você vai usar o logaritmo, o raciocínio do logaritmo, e vai descobrir para mim quantas vezes o 2 tem que aparecer para ele virar 32, tá? Ou eu posso até falar de outro jeito. Esse 32, ele usa o 2 como base. Então, o 2, ele é a base. Isso você já vai saber desde o começo. O que ele quer saber de você é o seguinte: qual é o expoente, tá? Então, vai ficar muito mais fácil. Principalmente se você já entendeu a decomposição que eu expliquei agora há pouco. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar o 32 e vou fazer uma decomposição com o número 2. Tá? Olha só, ele já vai dar tudo para você fazer a conta. É só você dividir. A gente já sabe que o 32 ali ele é par, então não tem problema nenhum. Né? Ele já deu o 2 porque ele já sabia que a conta ia funcionar, certo? E agora a gente vai dividir. Dividir por 2 é fazer a metade, né? Metade do 32 é 16. E aí a história vai se repetindo. Você já vai percebendo que tem coisa que você já viu antes. O 16 ele é par, ele está na tabuada do 2. Metade do 16 é 8. O 8 é par, está na tabuada do 2. Metade do 8 é o 4, que está na tabuada do 2. E a metade do 4 é o 2, que, olha só, que curioso, está na tabuada do 2. E a metade do 2 é 1. Acabou, fechou. E agora? Agora a gente vai ter que ver. Ah, mas o 2 está aqui, né? Desde o começo ele já te deu. Mas quantas vezes você usou o número 2 nessa conta?
Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. O que eu descobri aqui? Eu descobri então que eu tenho 2 elevado à quinta. Olha lá o teu expoente aparecendo. Olha o expoente aqui, né? O 5. Então, se o teu expoente apareceu, automaticamente você já descobriu que o log de 32 na base 2 vale 5. Traduzindo, você precisa repetir o número 2 5 vezes, 2 vezes 2 vezes 2 5 vezes, para aparecer o 32. Então é isso que o logaritmo procura. Ele te dá a base, ele te dá a potência e ele está querendo que você ache o expoente. Ok? Vamos ver outro exemplo. Log de 36 na base 6. Olha o que eu falei. O 6 não é número primo. O 6 é um número composto. O 6 é feito do 2 e do 3, né? 2 vezes 3 é 6. Então ele não é um número primo, mas no logaritmo ele permite. Então aqui não tem nada de errado com isso. Então a gente vai fazer o log de 36 na base 6, né? Eu vou achar o logaritmo do 36 na base 6. Então eu já sei como começa a brincadeira, né? O 36 de um lado e o 6 do outro. E agora é só a gente fazer a divisão. Lá na tabuada do 6, quantas vezes ele tem que repetir para o 36 aparecer. Então eu tenho que fazer 6 vezes. 6 vezes 6, 36. O 6, que tabuada que ele tá? Ah, ele tá na tabuada do 2 e ele tá na tabuada do 3. Mas qual foi a base que o exercício deu? O exercício deu a base 6. Então você tem que usar a base que o exercício deu, ok? Então aqui, ó, é bem importante. O 36, ele já estava te mostrando que era o 6. Então você não tem opção aqui, tá? Só que você também não tem opção aqui. Você não teria opção se continuasse, você não tem opção em lugar nenhum. Ele te deu a base, então você vai usar só aquela base. É diferente da decomposição. Na decomposição você pode usar o número que funcionar. Então se funcionar o 2, vai de 2. Se funcionar o 3, vai de 3. Agora aqui não tem isso. Ele te deu o número e você vai usar ele até o final, beleza? Então, ó, 36 dividido por 6 deu 6. O 6 até pode dividir por 2, até pode dividir por 3, mas o exercício te deu o número 6 como a base. Então você tem que usar o número 6, ok? 6 dividido por 6 dá 1. Olha lá, já chegou no 1. E agora o que a gente faz? A gente vê quantas vezes repetiu, né? E dá para ver bem fácil. O número 6 apareceu 2 vezes aqui, né? 1, 2. Então ficou 6 ao quadrado. Quer dizer que o logaritmo do 36 na base 6 vale 2. O número 6 se repete 2 vezes e aí ele vira o 36, ok? Para fechar aqui, ó, o log de 27 na base 3. E agora aqui também, já estou te dando o 27, já estou te dando a base, né? Estou te dando o 3. Então aqui não tem muito segredo, você já sabe o comecinho da conversa. O 27 ele está na tabuada do 3, o que é muito mais fácil, né? Então, lá na tabuada do 3 você vai achar um 9. 9 vezes 3 é 27. Ele te deu a base, né? Não tem opção. Tem que usar a base que ele te deu, que é a base 3. 9 dividido por 3 dá 3. O 3 tem que ser dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então agora olha lá, quantas vezes ele repetiu? 1, 2, 3 vezes. Então eu tenho 3 elevado ao cubo. Já descobri o expoente. Se eu descobrir o expoente, é só entrar agora e responder o logaritmo. Olha lá, logaritmo de 27 na base 3 é 3. Então ele tem que, o 3 tem que repetir 3 vezes, 3 vezes 3 vezes 3, para virar 27. Beleza? Então, pessoal, decomposição e logaritmo são muito parecidos. Na verdade, é uma continuação, né? A decomposição pega o seu expoente, pega a sua potência e quebra ela, né? Descobre ali para você quem é a base e quem é o expoente. Já o logaritmo, ele te dá a base, ele usa a decomposição, então aqui já tem uma diferença. A decomposição, antes, ela é um tema, né? Um assunto. Aqui, no logaritmo, a decomposição é uma ferramenta. Então você pega ali na sua caixa de ferramenta a decomposição, usa a decomposição, descobri, beleza, guardei a decomposição e agora eu vou terminar o logaritmo, que foi o que a gente fez aqui no final, né? Então a gente mostra o resultado de cada logaritmo, beleza? Então essa é uma aula de transferência, né? De mudança de tema
de assunto, mas a gente ainda vai continuar falando do logaritmo, falando de decomposição na sequência, beleza? É mais para a gente não ficar perdido quando a aula for continuar, quando o tema for continuar, ok? Qualquer dúvida, volta aí, dá uma olhada na aula de novo, vê aí nos detalhes para fazer tranquilo nos exercícios depois, tá joia? Falou, pessoal, até mais!